conversão, tem uns 5 anos mais ou menos, mas graças a Deus caminhando em retidão com a palavra do Senhor, com a sã doutrina, que é o que o Evangelho nos ensina. O Ministério da Itaú já tem um tempo que está na cidade, chegou a fechar, digamos assim, por um tempo, mas o Senhor abriu as portas de novo. E a igreja passou por alguns maus momentos, a igreja passou por alguns momentos difíceis, por alguns momentos complicados. Houve a saída de alguns pastores, que foi aonde nós chegamos a ficar à frente. Foi onde nós ficamos à frente do ministério, eu e a minha esposa, a gente abraçou a causa juntamente com alguns irmãos. E assim, como é que eu posso dizer isso? Deus tem sustentado a obra até então. Deus tem sustentado, tem enviado homens e mulheres de Deus para a nossa casa, tem enviado pessoas para cuidar daquele ministério, e o Senhor não nos deixou faltar nada. O Senhor tem cuidado de cada detalhe. Então, indo para a sua pergunta, pastora, hoje, uma visão assim, digamos até um pouco mais jovial, um pouco mais jovem, assim, eu vejo que principalmente não só os jovens, mas até os adultos também têm se perdido nesse meio. Muitas vezes, por quê? Porque hoje em dia nós queremos criar santos para nós. Nós estamos criando ídolos para nós. Nós estamos nos preocupados em nos agradar e depois agradar ao Espírito, depois agradar a Deus. Isso, infelizmente, tem nos causado grande transtorno. Eu não digo só em questão espiritual, mas eu digo tanto emocional também. Porque quando nós entramos em uma doutrina, quando nós entramos em uma igreja onde o ideal da igreja, onde a vontade da igreja é agradar ao ser humano, é agradar ao homem, então nós já estamos totalmente contra a vontade de Deus. E hoje eu vejo que as pessoas têm buscado cada vez mais isso, agradar a si próprio e não agradar a Deus. E como a gente estava conversando um pouquinho mais cedo aqui, em Gálatas, Paulo vai dizer, que a gente tem que viver na sã doutrina. Qualquer um que passar algo fora da sã doutrina, esse sim já é amaldiçoado. Até um anjo, se ele nos trouxer uma palavra fora da sã doutrina, que seja amaldiçoado. Então, ou seja, eu vejo que as pessoas têm se perdido da sã doutrina, têm cada vez menos aberto as suas Bíblias, cada vez menos conhecido o Evangelho, cada vez menos buscando conhecer a palavra de Deus, pois o próprio Jesus vai dizer que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, desde aquela época, o povo já era levado por uma falsa doutrina. Desde aquela época, o povo já era levado por multidões, digamos assim. Isso é uma coisa que tem que estar, a pessoa que está fazendo um trabalho, Miguel, tem que estar em vigilância, porque Sim. é uma falha humana, que pode ocorrer sim, mas para isso a gente tem a palavra para se orientar por ela. Então, sempre vai ser o parâmetro para a gente olhar, vai ser os princípios do que está na palavra, para a gente não se perder em relação a isso daí. A gente sabe que, infelizmente, tem muitas igrejas, e a gente vê muito, tem uma coisa que eu vejo muito quando a pessoa começa a fugir um pouco daquilo que está na palavra, muitas igrejas abrem e fecham, Sim. Permanecer mesmo de pé, só se estiver bem dentro da palavra, E às vezes umas nem fecham, mas trazem muito prejuízo emocional para muita gente, emocional e espiritual, que você termina deixando a pessoa desacreditada na palavra, e às vezes a pessoa sai ferida, porque coloca todo o crédito dela na inexperiência dela, que seja na pessoa humana do pastor, e aí vê coisas que ela não concorda, que sai fora dos princípios, e ali se cria uma ferida emocional, uma ferida espiritual, que aí é outro processo para de cura. Sim. Eu vejo assim, hoje em dia falta muita até maturidade, mas hoje em dia também por qualquer motivo, entra no assunto como eu falei agora há pouco. As pessoas estão buscando cada vez mais um Deus para si próprio. Um Deus que agrada as vontades dela, um Deus que quer as mesmas coisas que ela. Então, quando elas entram em uma igreja que a sã doutrina vai de contra aquilo que ela quer, então ela procura algo para se satisfazer e não para satisfazer a Deus. Então, ou seja, ela procura algo buscando, eu queria fazer isso, eu queria isso, mas ali não pode. Nossa, então eu vou tentar caçar uma igreja que possa. E infelizmente hoje muitas igrejas têm aberto essas portas, têm liberado, digamos assim. E é como a gente falou mais cedo, assim, uma opinião minha particular, o ser humano nunca soube conviver com a liberdade. E é por isso que o Pai nos chama para ser servo, para seguir em vontade e em retidão com a palavra dele. Até uma vez usei um exemplo de um trabalho. No nosso trabalho a gente não pode andar com qualquer vestimenta, a gente não pode fazer o que a gente quiser, a gente não pode andar como a gente quiser, tratar como a gente quiser, porque ali tem as regras da empresa. Sim. Igual, se na empresa você for contra alguma coisa, você toma uma advertência. Sim. Você vai, toma outra advertência, até ser mandado embora. Mas é mandado embora por justa causa, porque você não seguiu as diretrizes. Assim também é o Evangelho. Como a senhora falou, eu posso chegar no altar e pregar em pecado, eu posso chegar no altar e pregar em adultério, eu posso chegar no altar e pregar com caráter falho, só que eu não posso subir para o céu. Sim. Porque a
a nossa preocupação aqui, irmãos, não é a terra, a nossa preocupação é o céu. Não estou dizendo aqui, nossa, mas então o irmão está dizendo que ele é perfeito, ele está dizendo isso. Não, irmãos, como Paulo diz, dentre todos eu sou o pior. Só que nós temos que nos atentar cada vez mais para a Bíblia. Pregar a tempo e fora de tempo, como o apóstolo Paulo vai dizer. Porque, irmãos, o diabo está aí ao nosso derredor louco para nos abocanhar. Sim. E o que ele quer hoje, eu estava conversando com um pastor ontem. Eu falei, pastor, hoje em dia, eles simplesmente trocaram os ídolos e colocaram agora como placa de igreja. Mas as pessoas têm ido adorar a igreja e não têm ido adorar a Deus. As pessoas têm procurado ídolos humanos para se atentar, para se agradar e têm esquecido de buscar a Deus. Sim. Têm esquecido de fazer a vontade de Deus. Para cultuar o Senhor, né? Exatamente. Exatamente. A pessoa chega aí, não, mas a igreja não é avivada, não é isso. Irmãos, o avivamento ele vem de você. Sim. É como assim, eu comparo um culto como até uma plantação. A gente vai no culto, quando você chega o louvor, ele prepara a terra, Sim. a palavra vem para ser plantada, a semente, e no final do culto a gente enterra, mas ser regada, essa semente regar, é só dentro da sua casa, no joelho. É só você buscando dentro da sua casa. Então, não existe, irmãos, não tem como a gente chegar, não, tem que buscar o avivamento. Irmãos, movimento qualquer um pode fazer. O avivamento, ele não é pular isso, o avivamento ele é ativado quando há uma mudança de caráter. Exatamente. O maior avivamento é quando o nosso caráter é transformado, exatamente. Não adianta, irmãos, eu posso falar em língua, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas se eu não tiver uma transformação de caráter, de nada adianta. Então isso não é um avivamento, isso é um movimento. Sim. E é isso que nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia, com o movimento. O movimento é quem tem destruído muitas pessoas. Sim. Infelizmente. Esses dias eu escutei, Miguel, no Instagram, um pastor contando uma história dizendo o seguinte, que um pastor estava em pecado, pregando, né, em cima do altar, e ele começou a se questionar e disse, mas... E a igreja enchendo, e acontecendo milagres, né? E aí ele perguntou assim, pastor, ele quer dizer, então, Deus, será que eu estou em pecado? E mesmo assim a igreja enche, mesmo assim está tendo milagre? E aí nisso ele disse assim, eu vou contar meu pecado hoje aqui no culto, vou confessar. E aí antes dele falar, Deus levantou uma irmã e a irmã disse, simplesmente pregue a minha palavra. E aí ele ficou assim, pregou a palavra e chegou em casa, no quarto, foi questionar. Ele disse, Deus, espera aí, eu estou em pecado, então eu posso continuar em pecado, pregando a tua palavra? E aí nesse momento diz que aparece um anjo e coloca uma espada e diz assim, contigo eu terei o encontro no dia do juízo final. E aí eu digo assim, meu Deus, no juízo final não tem mais o que pedir perdão, já foi. Infelizmente. Né? O tempo de correção é aqui. Agora eu fico imaginando uma pessoa que tem consciência do pecado e continua, porque eu fico assim, quem está tendo consciência do pecado e está em cima do púlpito, quer dizer, as pessoas nem têm noção que espiritualmente isso termina refletindo na vida delas. Infelizmente. Né? Eu já conheci um pastor de libertação, pastor Cote, lá em Curitiba, que ele conta uma história que um pastor de um grande ministério aqui no Brasil pediu para conversar com ele, que é a mesma situação, que estava em adultério, estava pregando, a igreja enchendo, tendo milagre, né? E aí ele disse assim, só que o pastor comentou com ele, só que eu passei a observar que todas as pessoas, os casais que eu orava e eu colocava as mãos em cima, os casais começavam a adulterar. Então ele estava transferindo, né, através da oração, através da imposição de mãos, transferindo o pecado dele. Isso é muito sério. A gente acha que muita gente quando não tem, e é por isso, pastor, que a gente, o próprio Jesus fala, né? O meu povo perece por falta de entendimento, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente não está aqui colocando como a assembleia, então quer dizer que a igreja é perfeita, não, irmãos, porque tem pecador na assembleia, tem pecador em qualquer ministério e em qualquer religião. Existe uma laranja podre, digamos assim, sempre. Só que é como nós vemos aqui. Onde tiver o ser humano, né? Infelizmente, e assim, é como nós vemos aqui, é algo que transfere, da mesma forma como o ser humano ele transfere uma energia positiva, ele transfere uma negativa, e a gente absorve isso. Nós absorvemos essa matéria. Então, quando um pastor em pecado vai orar por você ou vai passar alguma coisa, ele está transmitindo aquilo que ele tem. Sim. A própria palavra vai dizer que nós somos cheios para transbordar. Então, ou seja, a gente transborda aquilo que a gente está cheio. Se eu estiver cheio de pecado quando eu for orar para alguém, eu vou transferir o pecado. Sim. Entendeu? Então, isso é muito complicado. Hoje em dia, as pessoas, infelizmente, têm lutado por cargos na igreja, um exemplo. Eu quero cargo, eu quero isso, mas não tem a noção do que é. Responsabilidade. Eu quero ser um pastor, irmãos. Quando eu não tinha tanto peso assim, nossa, eu queria ser pastor, até ser colocado à frente do ministério, digamos assim, por Cristo, até um pastor chegar, em nome de Jesus logo chegará lá, mas até o momento nós estamos à frente. Sim. Porque assim, só saindo um pouco do texto que eu estava falando.
Eu tenho a seguinte convicção, pastora Sandra, eu sou um servo, independente se for para pastorear ou para ser independente, nós temos que ter essa consciência. Se o pastor da sua igreja não serve, se o pastor da sua igreja é aquela pessoa que só chega e fica no altar, irmão, então tem alguma coisa de errado. Porque o próprio Cristo diz que ele veio para servir, não para ser servido. Então nós temos que ter esse coração acima de tudo de servo. Sim. E aí, assim, hoje em dia, as pessoas querem, voltando ao assunto, as pessoas querem cargo, isso e aquilo, mas não estão preparadas, nem emocionalmente. Sim. Será que, assim, é ligação 3 horas da manhã, é correria, é isso, é aquilo, é lidar com vidas. Então, assim, é fácil a gente querer o altar quando a gente está vendo a igreja cheia, isso e aquilo, tudo mais, mas não vê por trás das cortinas, por trás dos bastidores, digamos assim. Verdade. Porque se a gente for ver, irmãos, é muito pesado, é muito complicado. Então, eu digo isso não só, a gente está colocando como cargo, mas em qualquer coisa da igreja, seja uma santa ceia, seja um batismo, seja qualquer coisa que você for assumir na igreja, você tem que ter um conhecimento sobre o que aquilo é. Chega no seu pastor, irmão, você tem total autoridade de chegar no seu pastor e falar o que significa isso, o que significa aquilo. Ou, melhor ainda, procure no texto bíblico. O que você não entender na Bíblia, aí sim você pergunte ao seu pastor, mas até então, procure no dicionário cristão, que é a Bíblia, que vai tratar sobre todos os assuntos. Hoje tem muita facilidade, né? Nossa. Miguel. Você vai no Google lá, coloca o assunto para rapidinho, você vai ter lá referência e tudo. Então, assim, hoje eu digo assim, só não tem conhecimento quem não quer. Exatamente. Hoje a pessoa, se estiver errada, ela está de sã consciência, está fazendo porque gosta do que quer. Infelizmente, né? Então, assim, é muito triste porque nunca se teve tanta oportunidade de conhecimento como se tem hoje. Hoje eu não acredito que exista mais nada. Hoje, desde cedo, uma criança já está com o celular na mão, né? Logo, logo aprende, quer dizer, saber tudo que quer saber. Então, é muito fácil. Então, é muito triste o que você está falando. A gente fica, assim, muito triste porque a gente sabe que os dias têm sido difíceis para todo mundo. Sim. Né? Mas a Bíblia nos garante, aqueles que estiverem andando dentro dos princípios, debaixo da mão de Deus, Deus vai passar com ela. Né? Não quer dizer que ela não vai passar, mas é diferente quando Deus passa junto com a gente. Ele tem na fornalha, né? Exatamente. Todo estava dentro da fornalha, mas ninguém foi queimado. Estava passeando lá dentro, digamos assim. Então, assim, não é dizer que não vai sofrer, vai passar os apertos, vai, mas é diferente. Com Jesus é diferente. Você consegue até rir no meio da dor, né? Você chora de maneira diferente. Agora, porque o choro... que tem consolo. Exatamente. Porque, assim, quando você não tem, é um choro de desespero, né? E com Deus você não tem choro de desespero. Você tem aquele choro contrito, né? Aquebrantado. É um choro emocional, digamos assim. Exatamente. Um choro clamando. É um choro diferente. É um choro diferente. Mas, Miguel, me fala uma coisa. Na sua igreja, lá onde você está pastoreando, lá, dá para, assim... Existe mais jovens, ela está bem mesclada, assim, de jovens, pessoas mais maduras? Como é que está assim, o perfil da igreja? O perfil da igreja hoje são de pessoas mais maduras. Sim. Graças a Deus, que eu aprendo demais com elas. São anciões, assim. Um número pequeno de pessoas, eu digo até graças a Deus, porque eu prefiro uma igreja pequena, digamos assim, em pessoas, mais grande na graça. Sim. Do que assim, irmãos, pelo amor de Deus. Então quer significa que a igreja lotada não tem Deus? Jamais diria isso. Estou dizendo a minha experiência. Sim, até porque está começando agora, né? Exatamente. É que assim, na realidade o ministério lá passou por alguns problemas, assim, houve alguns erros que aconteceram que infelizmente, irmãos, e é isso que mais me machuca, irmãos, a falta de amor pelo povo, a falta de amor pela igreja. A igreja é a noiva do Senhor, irmãos. Eu falo isso, eu sempre prego isso na igreja, que sobre aquela igreja, pastora, não vai ser atribuído a mim falta de cuidado com a noiva. Amém. Isso eu tenho total convicção, que não será atribuído a mim falta de cuidado. Como infelizmente hoje em dia, irmãos, é fácil ter uma igreja lotada, mas agora quando você faz, irmão, por amor, quando você não tem, como a gente estava conversando aqui, mas a pastora Sandra, irmãos, quando você tem que fazer, não do seu jeito, mas quando você tem que ser tudo, tem que ser obreiro, tem que ser o diácono, tem que ser isso, tem que ser aquilo, irmãos, isso é amor. Quando por Deus você é sustentado, mas você faz tudo, irmãos, isso não tem, por mais que seja um cansaço físico, mas a tua coroa está lá guardada. Então, infelizmente, hoje em dia o que tem me entristecido é essa falta de amor pelas obras. Se a igreja não está lotada, até uma vez o pastor Antônio de Pratápolis, a gente estava conversando, ele postou algo, eu achei muito bacana. Isso serve para todos, irmãos. Ele postou um negocinho que uma pessoa estava, mas na igreja de fulano lá tem ar-condicionado, mas na igreja de fulano lá tem isso, na igreja de fulano é organizado, na igreja de fulano tem bastante gente, na igreja de fulano é assim, ou na igreja de fulano é tal, e aí o pastor fala, sabe o que não tem na igreja de fulano? Você, que nunca ajudou em nada,
que nunca contribuiu com a igreja, que nunca puxou alguma coisa para fazer, mas está sempre reclamando do seu ministério. Então, hoje em dia, muitas pessoas têm tido sustento dentro de casa, mas têm achado a comida de fora melhor. Sim. E, infelizmente, isso é algo que tem me ferido muito. Por quê? Porque as pessoas têm fugido dessa doutrina, como eu disse, justamente para se agradar no evangelho. Só que, irmãos, o pastor da igreja ele tem que ser medido pelo caráter, não pelos milagres. Sim. Nós temos que analisar muito o caráter da pessoa. Então, assim, infelizmente, na nossa igreja, houve alguns problemas que, infelizmente, foram ferindo pessoas do ministério. Então, às vezes, entrou um pastor, saiu outro, entrou um, saiu outro. Então, assim, o pessoal começou a se sentir muito abandonado. Porque, irmãos, quando você entra no ministério e sai de repente assim, o pessoal fica sem entender, você cria um vínculo com aquelas pessoas que estão ali. É claro, mas aí ninguém pode se apegar ao homem. Claro que não, ninguém tem que se apegar ao homem. Mas, irmãos, no emocional, você cria um laço de amizade. Claro. Você cria uma afinidade ali. É uma família, né? É um corpo de Cristo. Então, ou seja, se você perder um dedo, eu acredito que você vai sentir a diferença. Sim. Futuramente, conforme for, você vai aprender a se acostumar a conviver sem aquele dedo. Mas de início, sente isso. Então a igreja foi passando por muito tempo, pastora. A nossa igreja foi até... Muitas pessoas disseram até que ele ia fechar. Não, a igreja vai fechar, não vai ficar. Por quê? Saíram, até o momento não tinha um pastor lá da sede para enviar. E aí, eu falei, a igreja não pode fechar. Eu, mais alguns irmãos, da minha esposa, sentamos, a gente conversou e falou, a igreja não pode fechar. Sim. A igreja não vai fechar. Então, assim, a gente ficou à frente, irmãos. Assim, digamos assim, não somos pastores, mas assim, nós temos o amor pela obra. Amém. Nós temos amor pela obra. Tanto que numa conversa com o pastor Líder, a gente está em nome de Jesus, logo um pastor vai chegar. Por que, irmão Miguel, em nome de Jesus? Porque, mano, eu não sou pastor ainda, eu não tenho total capacidade. E como eu disse, eu sou um servo. Eu tenho que ter a humildade para entender que eu ainda não sou maduro o suficiente, que eu ainda não tenho a sabedoria suficiente, igual sou novo casado, digamos assim. Vai vir um pastor para cá que tem mais a sabedoria, que tem mais um conhecimento, digamos assim, e tem mais algo para passar. Ah, mas aí é isso e aquilo, irmãos, aí é ele e Deus. Sim. Mas a minha parte é de ajudar e contribuir na obra. E até onde o Senhor nos sustentou, nós ficamos à frente, creio eu que nós fizemos um trabalho assim, excelente, de acordo com as nossas condições. Sim. Então, assim, a igreja lá é uma igreja, assim, pequena, digamos assim, mas com pessoas, assim, maravilhosas, assim, pessoas com coração sem igual. A minha sogra, que graças a Deus congrega lá com a gente, é uma grande evangelista, minha esposa, a irmã Rita, o irmão Geilson, assim, o pessoal assim, mas não tem grande... Eu cito o nome de todos aqui, sim, mas são pessoas assim, pastor, que se precisar colocar a mão no fogo pelo evangelho, vão colocar. São pessoas que, sim, se você falar assim, vou tirar o culto de ensino hoje, eles saem da igreja. Por quê? Eles entendem que o evangelho, que a palavra de Deus é quem salva. Amém. Então, assim, é uma igreja pequena em número, em quantidade de pessoas, sim, mas enorme na vontade de servir a Deus. E é o que você está falando, Miguel, essa questão do número não importa porque se tiver pessoas comprometidas é o que mais resolve, né? Exatamente. Porque na realidade a gente sabe, não falando de grandes igrejas nem nada, mas às vezes a gente sabe, eu já passei por muitas igrejas assim, porque eu sempre gostei de visitar e aprendi muito, né? Hoje eu entendo que tudo isso foi um aprendizado para mim, até porque hoje aqui eu recebo qualquer pessoa de qualquer igreja sem nenhum problema, sem nenhum preconceito nenhum, entendo cada ministério, mas a gente vê que muitas vezes essa coisa da grandeza, às vezes o pessoal se perde um pouco no meio do caminho. Infelizmente. Né? Infelizmente. Miguel, eu queria que você deixasse o endereço, né? Para poder a gente estar anunciando direitinho aqui, para quem quiser visitar, a gente colocar no nosso status aqui do Instagram. E dizer o seguinte também para as pessoas, o horário dos cultos de vocês, o que mais? Tem algum evento agora nos próximos dias, alguma coisa? Por enquanto agora não, a gente está organizando algumas coisas, sim. Né? Tá, ótimo. E me diz uma coisa, vocês estão dependendo dessa pessoa para vir, de um pastor, para poder as coisas começarem a ter outra motivação, assim, ou vocês estão andando normalmente? Sim, os cursos continuam normalmente. A gente está assim, para mudar algumas coisas, igual assim, pintura da igreja, essas coisas assim, coisas mais básicas dentro da igreja. Mas até o momento a gente está seguindo normalmente, como Deus quer que faça. Amém. Até que chegue alguém com autoridade maior e aí Amém. A gente passa. Mas até então, irmão, a gente está à frente do ministério, fazendo aquilo que Deus nos ortogou a fazer. Tô achando que quando alguém vier, vem para ti um dia pastor já. Glória a Deus. Amém, em nome de Jesus. Porque assim, Deus sabe, né, Miguel, que na realidade, muitas vezes, Deus quer um coração assim, um coração sincero, um coração pronto a fazer,
né? Porque tem tantas pessoas que são tão preparadas e às vezes nem fazem isso, né? E às vezes quando pega uma pessoa... Eu, assim, quando se fala empresarialmente falando, né? Que eu sei que a igreja do Senhor também é como se fosse uma empresa do céu. Sim. Eu sempre gostei de pessoas que vinham sem conhecimento nenhum, que a gente vai moldando. Porque às vezes a pessoa vem cheia de rabicho. Você vai falar uma coisa, não quero assim, mas você fazia assim. Então, né, quando você pega uma pessoa assim, que vai fazendo do seu jeito, inspirado pelo Espírito Santo, baixo de oração, buscando a Deus porque é melhor, às vezes é muito melhor do que muitas coisas que já vem toda programada. Quando você ensina a base, desde a base, assim, é uma das coisas que eu sempre falo, a igreja precisa voltar para a base dela. Sim, sim. É uma das coisas que eu sempre falo. Como a senhora falou, quando Davi foi ser ungido, ele chamou todos os mais fortes, os mais bonitos, que já eram guerreiros, digamos assim, mas na hora de escolher, ele escolheu aquele que estava cuidando do rebanho. Na hora de escolher. Então, o que eu entendo disso, irmãos? Quando o pai chamou os filhos preparados. Que estavam, na cabeça, estavam prontos para ser rei. Davi, que nunca estava preocupado em ser rei, estava preocupado em defender o rebanho. Então, o Senhor viu naquele homem um coração e disse: opa, esse aí vai dar o coração pelo meu povo. Esse aí, se luta com o urso, se luta com o leão para defender as ovelhas, imagino que ele não fará pelo meu povo. Então, esse é o mais preparado, porque é o único que não quer o cargo. Mas é alguém que faz por amor. Então, assim, hoje, para fazer a obra de Deus, tem que ser com amor. E biblicamente falando, né, Miguel, a gente sabe que a maioria das pessoas que estão na Bíblia, elas começaram, nenhuma delas se achavam capaz de fazer nada, né? É para isso que Deus se alegra, que Deus gosta quando são no coração que vê isso, né? Começando de Moisés, de tantos eles, ninguém estava preparado, né? Começando de Abraão, não estava preparado. Não estava preparado, Miguel, você tem mais alguma coisa a acrescentar a respeito do que a gente pudesse falar aqui, contar para os nossos ouvintes? Eu queria deixar só uma palavra só. Então, seja bem-vindo. Abençoa a gente e ora também, porque está todo mundo querendo oração. Amém. Ora pelo povo de Paraíso, das redondezas também, das cidades que estão nos ouvindo. Glória a Deus. Né? Porque até Batatais, né? Sim, nossa, pega essa. Né? Tá. Hoje eu vou para daqui, eu vou para lá daqui a pouco. Fazer uma visita para ela. Então, ora para toda a nossa região aqui que alcança a 103.9. Amém. Primeiro eu queria passar o endereço, que é lá na José Braz Naves, 445. José Braz Naves. 445. Certo. Santa Teresa lá. Santa Teresa. Certo. Os horários de culto são na terça-feira, a gente tem 7 horas o ensaio das Irmãs do Louvor. Às 7h30 mais ou menos a gente tem o culto de ensino, e após o culto de ensino a gente tem o culto de oração. Quarta-feira a gente faz visita, ou quando não tem visita, alguma coisa assim, a gente faz alguma programação na igreja. Na quinta-feira, o culto da Vitória. E no domingo, o culto da família. Na quinta-feira, o culto é às 7h30, na terça-feira começa às 7h, na quinta-feira, às 7h30. E no domingo, às 7 horas, o culto da família. E no segundo domingo do mês, nós fazemos o culto da primícia também, onde as pessoas levam 1 quilo de alimento para a gente doar a cesta básica. Porque a igreja ela tem um trabalho social obrigatório no meio do povo. Isso assim, eu acho de suma importância. A igreja ela tem uma obrigação de ajudar no meio social. Amém. Isso é uma obrigação que eu acredito que a igreja tenha. Um comprometimento, né? Isso, com o povo. Mas esse comprometimento é muito bom porque a gente começa a aliviar o sofrimento de muita gente. Sim, né? sim. Ainda que seja num pouco, digamos assim, mas já é alguma coisa. Sim. Então a igreja tem que ter um começo. Sim. Amém? Amém. Lá em Gálatas, no capítulo de número 1, versículo de número 6, o subtítulo vai dizer assim, só há um evangelho. Paulo vai dizer: estou chocado que já estejais vós desviando-se tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente, que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro mais uma vez: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente que já recebestes, seja amaldiçoado. Aí Paulo vai dizer: porventura, procuro eu agora louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Como eu disse aqui no começo, irmãos, o que salva é a palavra. Quando Jesus foi tentado por Satanás, eu não vi Jesus curar, fazer nenhum milagre. Eu vi ele repreender Satanás através da palavra. Então vai ser através da palavra que nós vamos vencer as artimanhas do diabo. Será através da palavra que nós vamos vencer aí as dificuldades, as lutas. Os milagres são acompanhados da unção e da graça que Deus nos dá.
Mas a palavra, irmãos, é o motivo de tudo. Sim. O verbo se fez carne. Então, ou seja, tudo começou pela palavra. O Senhor começou a criar pela palavra. Então, ou seja, a palavra de Deus ela é muito importante. Então, irmãos, não se deixem enganar por outro evangelho. Como Paulo diz, não existe outro evangelho. Somente o que Cristo pegou. Ah, mas aí, irmãos, Cristo pegou um evangelho simples. Então, busque na palavra a simplicidade de Cristo. Porque muitas vezes... Ah, mas aí, um termo meio assim, mas não pode fazer tatuagem, mas não pode beber. Irmãos, se na palavra não diz, vamos fazer o seguinte, vamos ser imitadores de Cristo como a palavra diz. Eu nunca vi a palavra dizer que Cristo se tatuou, eu nunca vi a palavra dizer que Cristo se embriagou ou bebeu, eu nunca vi a palavra de Deus dizer que Cristo usava tais roupas e tudo mais. Então, ou seja, já que a Bíblia não diz sobre isso, vamos fazer o básico, imitar a Cristo, que é o essencial. Se a gente fizer isso, irmãos, eu tenho certeza que não vai ter problema algum. Amém? Amém. Agora, Miguel, como você falou, entrou nesses detalhes, eu penso assim, né? Porque, só para a gente abrir aqui o parênteses para não haver uma confusão mental nas pessoas, né? Claro que tem pessoas que chegam a Cristo já tatuadas, já com problema, né? Sim. Então, aí, é aquilo que Jesus fala, que vinde a mim do jeito como está. Exatamente, né? Exatamente. Não, amigo, eu assim, irmãos, eu falo para mim porque eu tenho tatuagem, a minha esposa tem tatuagem, então, assim, nós temos um passado. Irmãos, isso é inegável, mas Isaías vai dizer que no tempo que a gente era um desconhecido, no tempo que a gente não conhecia o Evangelho, os nossos pecados foram jogados no mar de esquecimento e nem o Senhor se lembra mais deles. Sim. O que eu estou dizendo é, a partir do momento em que você começa a desfrutar do Evangelho, que você começa a entrar numa igreja, entre pela sua doutrina correta. Sim. Irmãos, eu tenho tatuagem, infelizmente, cometi esse erro, me arrependo de ter feito, mas eu fiz isso. Uma opinião minha, tem gente que não concorda, mas amém. Mas irmãos, independente, às vezes, eu tenho tatuagem, então não posso para a igreja, irmão, deve. Porque são pessoas como você que precisam do Evangelho, pessoas que sabem que não são merecedoras, mas mesmo assim precisam. Então vá até a igreja, e quando você for buscar, irmãos, ainda que um pastor lá em cima pregue de uma forma extraordinária, leia a Bíblia. Sim. Leia a Bíblia, irmãos. É um conselho se eu tiver um conselho para te dar, busque na Bíblia do Senhor o conhecimento. Sim. Busque na palavra. E é engraçado, Miguel, que há pouco tempo eu vi também em alguma postagem do Instagram alguém falando sobre o seguinte, um estudo cientificamente feito, as pessoas que leem pelo menos 4 vezes durante a semana a Bíblia, as curas que elas têm. A ansiedade vai embora, problema emocional, financeiro, gente, é impressionante. Sim. É impressionante. Então eu fico assim vendo, o povo de Deus é aquilo que você começou falando, peca por falta de conhecimento. Sim, infelizmente. Porque se estivesse buscando, lendo, veria uma vida transformada, né? Fácil não é, mas pelo menos na hora da angústia você sabe onde tem um socorro, você sabe que é uma questão momentânea e ali você vai passando. Esses dias eu vi uma pessoa me dar um testemunho que eu achei tremendo. Ela tem um filho já de 30 e poucos anos e ela não sabia que o filho tinha autismo. E o filho sempre brigava com ela, dizia coisas horríveis, era agressivo com ela. E ela dizia assim, Sandra, mas ele me odeia. Eu digo, não pode. Conversa com ele, pergunta por que ele está com tanta raiva. E aí ela entrou no jejum. No segundo dia de jejum, Deus respondeu para ela, ficou sabendo, chegou através dela, o que ele fazia, já tinha dado um psiquiatra e já tinha se diagnosticado com autismo. E aí ela está muito grata a Deus, porque através do jejum Deus trouxe a resposta, então ela já sabe agora que o filho dela não a odeia, é uma questão da enfermidade. Né? Glória a Deus. Então eu fico assim pensando muito, hoje a gente está vivendo um mundo em que as pessoas estão com muitas doenças emocionais, muitas. Psicossomáticas. É a depressão, né? É o autismo, muitas e muitas que estão vindo por aí. E aí assim, para você lidar com isso, somente a graça de Deus, sim, sabedoria, né? Que só você encontra na palavra. Sim, sim. Né? Claro que os médicos têm o alívio, alguma coisa, mas quando você vai para a palavra... Mas o Senhor é o único caminho, digamos assim. Nem o pastor, nem ninguém, irmãos, é Cristo. É isso. Cristo, irmãos. Se apegue em Cristo, não em homens. É Cristo, irmãos. Amém. É Cristo. Amém. Nós não somos nada, digamos assim. É verdade. Amém. Miguel, querido, eu queria te agradecer. E a sua esposa ficou devendo uma visita para a gente. Ficou. Na próxima, em nome de Jesus, ela vai estar aqui com a gente. Tá certo. Que o Senhor te abençoe. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Para mim foi um presente, né? Glória a Deus. Ontem nós andamos aqui espalhando sobre meu aniversário, né? E assim, hoje meu presente vai ser estar lá com o Miguel, porque eu sei que ele trabalha durante a semana. E seria difícil ele estar aqui pela manhã, né, Miguel? Sim. Então, o Miguel é uma pessoa muito querida da gente. Sempre que a gente chegou aqui, ele nos deu muito socorro, sempre esteve junto com a gente para nos auxiliar. Então, eu tenho muita
gratidão a você, viu, Miguel? Amém. Que o Senhor te abençoe. Estou muito orgulhosa de você estar nessa função, dando o seu melhor para o Senhor, tá bom? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, faça uma boa viagem. Amém. E as portas da Fiel FM estarão sempre à sua disposição. Amém. Se quiser falar mais alguma coisa. Fiz um convite para você que assim talvez mora na região ali, ou quem quiser fazer uma visita na igreja, fique à vontade, será muito bem recebido. Se você já tiver em algum ministério, continue no seu ministério, fique no seu ministério, fique firme, ajude o seu pastor, porque precisam demais. Busquem fazer algo na igreja, irmãos. Desde o som a limpar a igreja, o Senhor os honrará. Então, se você talvez estiver desviado, você que talvez se perdeu dos caminhos, irmãos, faça uma visita lá. Vai ser um prazer receber vocês. Me procure, eu ouvi você na rádio e tal. A gente vai conversar melhor. Então, assim, façam essa visita. Eu aguardo você.